Se essa é a sua primeira vez no perfil, aqui a gente fala um pouquinho de cada coisa. A gente gosta de filosofar, a gente gosta de assuntos mais densos, mais profundos. E se isso é o que você busca, e se você entende que falta muito na sociedade perfis que se proponham realmente a pensar para além de um básico, para além de uma superfície, para além do que está todo mundo falando, aqui talvez seja um lugar apropriado para você. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre contratempos e sobre percepções que a gente pode ter diante das circunstâncias que a gente vai passando na vida e que nem sempre ou quase nunca estão no nosso controle, por mais que a gente ache. À medida que a vida passa, a gente vai percebendo que, cara, mesmo que você ache que você tem controle sobre as coisas, você não tem. E se você continua achando que tem, a vida provavelmente vai te trazer muitas situações repetidas no mesmo sentido para te mostrar que você não tem. Então você tem escolhas, né, diante de tudo. Como tudo na vida, nós temos escolhas. E você pode tentar aprender diante de uma adversidade, como você pode cismar de teimar que você é assim mesmo, que nada muda, que é assim que funciona com você e tá tudo certo. Talvez você experiencie muitas situações na vida que te desafiem nesse mesmo aspecto até você, pelo menos, se abrir a pensar diferente. Obviamente que ainda que você pense diferente, situações acontecem para mostrar pra gente que realmente a vida está acontecendo e que a gente não tem controle. E é muito interessante quando a gente se dispõe a pensar sobre determinadas coisas desde um lugar diferente. Eu costumo falar com vocês algo que eu acredito muito, que mais do que o que acontece com a gente é como a gente vivencia aquilo que faz a diferença. Então, vou contar para vocês uma saga que aconteceu. Algumas pessoas puderam acompanhar isso, né, mais de perto. E eu cheguei a postar nos stories, né, sobre. E queria trazer uma reflexão profunda, sabe, sobre isso, de insights que eu fui tendo nesse caminho, né, nessa longa jornada e esse longo dia que a gente teve. Resumindo, para quem não acompanhou toda a saga, a gente estava na estrada, indo da cidade da nossa família até a cidade que a gente está morando atualmente, e aí dá uma distância de uns 400 quilômetros, tá? A gente tinha percorrido ali 100 e poucos quilômetros e, de repente, o carro apresentou defeito. Detalhe, a gente tinha levado ele em uma outra cidade, numa oficina de confiança, para fazer revisão 5 dias antes. Então, essa informação é importante, porque você sai de uma revisão que não foi absolutamente barata, né? Tentando cuidar do carro, tentando trazer, assim, prevenções, o que eu posso fazer para evitar alguma coisa, e a situação vai e acontece de uma maneira que é totalmente fora do esperado. Fato é que o carro entrou em modo de emergência e a gente estava a mais de 100 quilômetros de onde a gente começou o nosso percurso. E diante disso bate um desespero, você não sabe exatamente o que você vai fazer, qual que é o defeito, se só é alguma coisa de um scanner, por exemplo, alguma coisa desatualizada, se realmente é um problema mais sério, se a gente segue o percurso, se não, se chama, né, o seguro, enfim, e tantas outras coisas, e a gente está com uma criança de 7 anos no carro. A gente precisa também lembrar, né, desse acréscimo que é muito importante. Quem aqui tem filho sabe que diante de umas situações ainda que acontecem, a gente tem que pensar em um monte de coisa, a gente também gerenciar as necessidades de uma criança tem lá seus desafios. E assim foi, né? A gente começou a tentar algumas coisas e nada do carro funcionar. E a gente estava num lugar que a gente não conhecia. O desespero, de certa forma, vai batendo. E nesse momento, é algo que eu já tenho como um caminho solidificado, assim, já para mim, e o Gustavo acaba trazendo um pouco disso também nas vivências dele, eu acho interessante. Eu começo a pensar nos pelo menos. Como assim? A gente estava no meio do nada, né? No meio de uma estrada e com um monte de coisa, enfim. O que eu vou fazer diante disso? E aí eu comecei, bom, pelo menos a gente tá num lugar que tem sinal. E até quando o carro apresentou defeito, eu trouxe pro meu marido, para agora, aqui para de uma vez, porque aqui tem sinal. E por que meu desespero? Porque nesse trajeto nosso, a gente às vezes passa horas sem sinal. Então pensem na situação da gente estar no meio da estrada sem sinal. Não dá nem para chamar um guincho, você vai contar com a ajuda de alguma pessoa que talvez entre em contato com outra e tal, até conseguir resolver seu problema. E aí eu trouxe, pelo menos não tá chovendo. Por que eu falo isso? Uns dias atrás, também aconteceu de ter furado pneu e eu estava sozinha com o Gustavo na cidade, de noite, chovendo. E eu estava assim, antes de pegá-lo na escola, eu estava quase chegando na escola, furou o pneu
E é isso daí, e fiquei nessa, no desespero. Consegui me comunicar com o Pablo, ele foi chamando o guincho. No final das contas, o guincho demorou tanto que deu tempo dele chegar de viagem e trocar o pneu. Então, assim, tiveram situações recentes que trouxeram essa perspectiva. Diante disso, eu comecei a pensar, pelo menos, também, a gente, assim, o carro apresentou defeito num lugar que dava para parar, que não tinha um acostamento ali, mas tinha uma via, assim, de dar preferência, né, um sinal de preferência, porque estava perto de um posto. E esse posto você tinha o caminho, né, para esperar ali, para conseguir entrar na rodovia de novo. E aí eu trouxe, pelo menos, a gente está perto de um posto. E esse posto tinha uma lanchonete, pelo menos temos uma lanchonete, pelo menos temos um banheiro, porque crianças também, vocês sabem bem, adoram precisar, necessidade de ir no banheiro nas horas que às vezes não dá para parar. E aí eu trouxe, pelo menos nesse posto, tinha inclusive um hotel. Então, se tudo der errado, tem um hotel pra gente ficar. Percebem o pelo menos? O Gustavo tem essas já interiorizações, sabe, marcadas nele, eu acho interessante. Algumas situações são desafiadoras, ele já traz. Ah, pelo menos não estragou, pelo menos dá para repor, pelo menos. Então, é um exercício que eu trago para vocês, um convite para a gente tentar pensar de uma maneira diferente e pensar desde um outro lugar. Situações desagradáveis, desafios, sempre vão acontecer na nossa vida. O que muda é como cada um reage. A gente pode tornar aquela situação mais tensa, mais intensa, a gente bloquear o nosso pensamento, porque a gente tá naquele desespero, e o que eu faço, você entra no negócio, é sempre tudo que dá errado, é um absurdo, e você focar no problema e não na solução, você entra talvez numa espiral que não te ajuda a sair do lugar. Então, é a hora da gente parar e pensar, o que eu tenho aqui? O que eu tenho de fato? O que eu tenho de problema? Agora, eu identifiquei o problema, como que eu resolvo esse problema? E como eu vou encarar essa situação? Como eu vou trabalhar essa situação? Mais do que encarar, né? A gente pode substituir aqui as palavras. E foi assim que aconteceu. O que houve diante disso? E aí é parte da reflexão desse vídeo, né? Que esse vídeo propõe. A gente está muito acostumado a desconfiar de tudo, a ter os nossos receios em relação às pessoas, a acreditar que tá tudo perdido, que as pessoas são ruins, que a humanidade não tem jeito. E eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, eu confesso, eu tenho essa, não sei, eu não posso nem essa pontuação vou colocar aqui, porque para alguns pode ser algum defeito, para outros pode ser uma qualidade. E estávamos vulneráveis, a questão é essa. Diante disso, a gente travou o carro, precisava ir ao banheiro e comer, etc. E parar para pensar, para ver qual que seriam os nossos próximos passos. Até mesmo quando o guincho chegasse. Para onde que a gente ia mandar o carro, como que a gente ia embora, se a gente ia ficar na cidade, se a gente ia para outra cidade, se a gente vinha para a nossa cidade, se a gente retornava. Então, assim, a nossa cabeça tá assim, o que tem aqui, né, de opção pra gente? E aí, com isso, também pensei, a gente tem opções. Isso é bom, porque dependendo da situação que a gente está, existem sempre opções, mas às vezes são poucas e às vezes são ruins. A gente tinha opções que eram ok. Não vou falar que eram seguras, que eram confortáveis, que estava dentro daquilo que a gente esperava, porque não é. Mas essas situações existiam, essas opções existiam. Com isso, a gente chamou o guincho, né, para esperar esse guincho chegar e também junto um táxi para a gente ir para onde, né, fosse, e aí era dentro disso que a gente estava colocando a interrogação. Fomos até a lanchonete, e aí, diante disso, depois, Pablo vê que tinha fiscalização chegando na rodovia ali, e tinha parado perto do carro, e ele já foi lá, né, pra ver o que estava acontecendo ali e tal, e foi muito interessante porque o rapaz que estava ali já estava super tranquilo, ele estava no intuito de ajudar, ele estava tentando pensar em soluções pra gente, tinha até proposto um guincho para o próximo posto, que seria no caso até para trás, né, se fosse o caso, colocou cones mais de segurança ali, né, para a rodovia, para o pessoal entender que tinha, né, algo ali acontecendo que precisava de cautela e tal, e ficou ali ainda um tempo e tentando entender o que estava acontecendo, enfim, e ele trouxe, olha, daqui a pouco eu volto, eu vou continuar circulando, daqui a pouco eu volto. Então, isso foi já um primeiro fator aqui, mas não foi o único fator. Quando chegou o guincho aí demorou, não sei, 1 hora talvez para chegar, o rapaz do guincho era muito gente boa, muito paciente, tranquilo também, ele estava ali disposto
a ajudar, a esperar. Ele estava até tentando entender o problema também e tentando ajudar enquanto o táxi não chegava, porque o guincho precisava esperar o táxi, assim como o táxi, se chegasse primeiro, precisava esperar o guincho. Ok, nada desse táxi chegar. Tinha até tido algumas informações assim, olha, tô indo, mas aí depois estavam cancelando, a seguradora trouxe como se tivessem muitos chamados, alguma coisa assim e tal, enfim, enrolando para trazer esse carro. A gente ficou na rodovia 3 horas parados, esperando esse táxi chegar. Quando o táxi chegou, esse taxista até trouxe, né, e acabou revelando um pouco da seguradora, que ele estava até à toa ali, assim, ele não... De quanto tempo a gente tinha chamado, porque ele não estava ali fazendo nada, tipo, ele estava esperando, estava de prontidão. E o chamado chegou há pouco tempo e logo ele veio, né? E a gente trouxe isso aqui no caminho, fomos seguindo o carro até uma cidade mais próxima, onde o rapaz do guincho conhecia um mecânico que era de confiança dele e que tinha um scanner e tinha um treinamento específico para lidar com o carro e tal, e tinha feito até, depois a gente vai descobrir, curso com um rapaz que é dono da outra oficina que tinha feito a nossa revisão. E aí era uma cidadezinha pequena, né? Não tinha muito assim o que a gente ia esperar ali de solução, né, dentro do contexto. E não só essa outra sincronicidade foi acontecendo, o taxista que estava trazendo a gente, estava levando a gente para a cidade, era muito tranquilo com criança. O Gustavo começou lá atrás assim, mãe, eu queria fazer umas perguntas para eles, coisas que a gente fica brincando, né, viagem. E eu trouxe, filho, olha, pode ser que ele não goste e tal, e não queira, mas tudo bem, você pode perguntar se ele está disposto a responder algumas perguntas, né, porque eram de perguntas. Eu falei, você pergunta o nome dele e tal, e vê o que vai acontecer. Ok, aí ele ficou esperando a brecha para entrar, porque o Pablo estava conversando com o taxista, e quando ele conseguiu ali um tempo para entrar, ele chegou e perguntou pro rapaz qual era o nome dele, e o rapaz, né, conversou. E aí o Gustavo chegou e perguntou para ele se podia fazer umas perguntas para ele ali e tal, até de charada e tal. E o rapaz topou assim, não, vai lá, faz aí. E o Gustavo, sendo Gustavo como sempre, começou a falar com o rapaz e trazer assim, né, o que é da vida e tal. E o rapaz foi se divertindo muito e falava, agora é minha vez. E ele entrou na brincadeira de um jeito que eu vejo poucas pessoas entrando. Poucas pessoas tendo paciência para crianças sendo crianças. E não só ele tendo paciência de trazer coisas, assim, de ouvir, né, o Gustavo trazendo, como também de propor coisas novas e trazer e charadas e piadas e coisas para o Gustavo pescar e tal. E foi muito engraçado, a gente riu muito durante o caminho. E aí o Gustavo, então, peraí, agora é minha vez, vou pensar. Ele, tá bom, então pensa aí quando você falar e tal. E o rapaz se divertindo, rindo, sabe? Trazendo mesmo um monte dessas, às vezes até essas piadas prontas e meio que charada, meio que pegadinha, sabe? De perguntas. E o Gustavo se amarrando. Esse rapaz chegou ainda, deixou a gente lá na cidade, ficou um tempo lá ainda com a gente, esperando para ver o que ia acontecer. No final das contas, ele trouxe ali, né, de comunicado com a seguradora, olha, quando vocês precisarem tal, vocês voltam então e falam comigo, porque agora eu vou para um outro chamado, uma coisa assim, enquanto vocês estão aqui e tentando resolver o carro. Ok. E aí entram outras coisas na vida que a gente pode ver desde uma perspectiva ruim, mas coisas às vezes ruins levam a coisas boas, levam a pelo menos possibilidades. E por que eu tô falando isso? Desde que eu engravidei do Gustavo, eu tive pré-eclâmpsia na gestação e meio que uma herança dessa pré-eclâmpsia é que de vez em quando os meus pés e as minhas pernas incham muito, mas é muito mesmo. E às vezes é do nada, às vezes não tem uma coisa assim, ficou muito tempo andando, ou não tomou água suficiente, ou tá muito calor. Não necessariamente tem algo a ver com isso. Mas foi uma herança gestacional aí, esse inchaço. E já tinha 2 dias que a minha perna estava inchando muito. E ali não foi diferente, eu já tava com a perna inchada na viagem. Aí vocês pensam assim, de ficar 3 horas ali, rodando pra um lado e pro outro, com a criança, porque o carro tinha que estar desligado e tava um calor também. E você vai andando com a criança. Depois você volta, você tá com o pé pra baixo, você tá com uma sapatilha, etc. Isso tudo vai forçando ali e vai ficando muito inchado. Quando a gente chegou nessa cidade, e aí o carro tava ali ainda em cima do guincho e tal, o rapaz ia ver o scan e tal, esse processo é um processo demorado. Né? E minhas pernas, assim, meus pés estavam doendo muito, assim, estavam anestesiados já, assim, bem forte, bem intenso. E sem saber disso,
o rapaz do guincho tinha falado assim, o rapaz do guincho, achei que eu tivesse falado o rapaz do táxi. O rapaz do guincho falou assim, fulano, falando pro Gustavo, né, fulaninho, você gosta de sorvete? Aí o Gustavo, obviamente, falando que sim, né? Ele falou, tem uma sorveteria aqui perto, como vai demorar aqui? Às vezes você quer ir pra lá com sua mãe e tal, esperar aqui o que vai acontecer. E aí o Gustavo tava nessa, pode ser, só que ele já tinha acabado de tomar sorvete antes do carro. Dá um problema. Eu falei, filho, vamos esperar um pouquinho, vamos ver, às vezes resolve aqui rápido e tal, depois a gente vai olhar, eu tava num lugar que não conhecia e tal, enfim. A gente sempre fica inseguro, né? E aí depois o Pablo também começou a insistir pra ir e tal, meu pé tava muito inchado. Eu falei, ok, aí chegou no ponto que eu falei, ok, realmente eu preciso de um lugar assim, já que lá vai ter lugar pra sentar, às vezes eu posso esticar a perna, vai ser melhor que ficar aqui em pé, porque a gente tava em pé ali, né? Não tinha lugar na oficina, assim, a oficina apertada, tava cheio de carro e cheio de gente, então não tinha um lugar ali pra sentar e colocar as pernas pra cima. E também não dava pra ir pro carro, não dava pra ir pra lugar nenhum. Falei, vamos então, né? Gustavo e eu fomos pra uma açaiteria, na verdade, assim, né? Tinha também sorvete, mas o nome até, né, remete à questão do açaí. Chegamos lá, duas moças muito agradáveis começaram a conversar com a gente e tal, e Gustavo pegou uma casquinha, depois pegou o açaí e tal, vamos tomar açaí então, porque daqui a pouco ele já ia estar com fome, as coisas estavam dentro do carro, falei, vamos comer um açaí aqui. E aí, sentado com o Gustavo conversando, as moças começaram a conversar com a gente também, do próprio lugar, né? Pessoas que trabalhavam lá. E assim, de repente, a gente começou a conversar e eu trouxe, né, que o carro tinha enguiçado e que tava ali com defeito. Ela falou, onde é que tá? Tá na oficina do fulano, eu conheço, não sei o que e tal. Enfim, conversa vai, conversa vem. Pessoas muito, muito, muito simpáticas, assim, muito, sabe, acolhedoras. Estavam ali muito tranquilas em relação a mim e ao Gustavo. E aí, nisso, aparece o carro, assim, na porta, o guincho para na porta ainda do lugar do açaí, com o carro em cima. E aí, elas até veem, aquele dali que é o seu carro, assim, que parou justamente na frente. Falei, é aquele ali mesmo. No fim das contas, não tinha conseguido resolver o problema ali e precisaria o carro voltar para outra cidade. E diante disso, a gente estava num dilema, porque a seguradora, como se tivesse fechado a ocorrência, como se a gente tivesse falado que queria ficar naquela cidade, e não era o caso. Aquela cidade era uma cidade intermediária para tentar resolver o problema. E a gente não conseguia chamar um táxi, a gente não conseguia pegar ali um carro reserva com rapidez pra gente seguir viagem ou para retornar, enfim, qualquer coisa. E a gente estava ali tentando pensar no que fazer. Nisso vem o Pablo ali também, senta, e a gente tá conversando ali, e aí a moça traz, ela tava vindo de uma cidade perto, um dia antes, ela voltou de viagem para a cidade dela, e ela estava aqui por perto de onde a gente mora. E a questão de cidade de praia e tal, e a gente tava conversando sobre isso, assim, foram muitas sincronicidades mesmo. E conversa vai, conversa vem, e ela trouxe assim, olha, se você quiser, eu posso ver com um amigo meu que faz, é como se fosse Uber, tem um outro nome, né, na cidade, que eu esqueci agora qual é. Se você quiser, tem esse amigo, e esse amigo pode, às vezes, não sei como é que estão os horários deles, levar vocês. Ficava muito longe para ir para a cidade que a gente precisava vir, né, para a cidade que a gente tá morando. E aí eu comecei a pensar, o Pablo já tava vendo reserva de hotel, eu tô assim, tá, mas e aí? E se o carro reserva não fica pronto amanhã? E se continua dando um problema aqui e a gente não consegue? E aí? Talvez seja o caso da gente conseguir voltar para Juiz de Fora e ver se às vezes a minha mãe, né, empresta o carro dela pra gente enquanto tá com essa questão aqui para ser resolvida. Eu entrei em contato com a minha mãe na mesma hora se prontificou a ajudar, né, a disponibilizar o carro dela. E aí eu fui conversar com o rapaz. E aí, conversando com o rapaz, ele chegou até lá na loja e conversou com a gente. Não dava para levar tudo o que a gente tinha no carro, mas coisas essenciais couberam no carro dele. Eu nem achei que fosse dar, porque o carro dele não era um carro grande. Mas deu certo e ele trouxe a gente de volta para a cidade da nossa família. Para a gente conseguir depois voltar esse percurso de novo com outro carro. Enquanto isso, nosso carro já ia para uma terceira cidade, né? Para resolver a situação dele. E aí, com isso, eu queria trazer esse ponto para vocês, porque o rapaz que também trouxe a gente de volta, né, para nossa cidade de origem, foi muito gente boa. A conversa rendeu, fluiu, e a gente riu, brincou, e enfim, tudo foi dando certo. E aí, no fim do dia, quando eu me deparei com tudo que tinha acontecido, eu falei, cara, a gente fala tanto da humanidade tá perdida, a gente fala tanto daquilo que tá errado, que tá, né, de ruim, e às vezes a gente esquece de falar do que é bom, de agradecer pelo que é bom, do que acontece.
E por isso eu fiz questão de fazer esse vídeo para vocês. Às vezes os dados, as estatísticas deixam a gente cada vez mais isolados um do outro e a gente compara a nossa experiência pessoal e questão que a gente está sendo, né, sempre suscitado a pensar da sociedade, coisas que tomam proporções midiáticas, sempre no sentido negativo, e enfatizando aquilo, a ponto do nosso cérebro entender aquilo como várias situações de uma mesma situação. Então, às vezes aconteceu uma situação isolada, mas de tanto que a gente escuta falar sobre ela, parece para o nosso cérebro que está acontecendo a cada canto, a cada esquina, a cada momento. Não significa que a gente não tenha que ter cautela nem nada disso. Não é isso que eu tô falando aqui. E espero que vocês compreendam bem, né, o que eu tô querendo trazer. A questão é que, por vezes, as estatísticas contrariam o nosso empirismo e a gente, mesmo assim, não acredita naquilo que a gente vê. Esse dia serviu para me mostrar muita coisa. Todas as pessoas que eu encontrei, até mesmo na lanchonete aqui, que eu esqueci de mencionar também, no meio da estrada, os rapazes que trabalhavam lá foram super tranquilos com o Gustavo e começaram a conversar com ele, brincar com ele também, então foram trazendo leveza para a situação. Diante de tudo que eu vi, sabe assim, óbvio que ali, não tô falando que todas as pessoas são boas, não tô falando também que todas as pessoas são bem intencionadas. Também não estou falando que diante daqueles contextos não existiriam outras pessoas ali que não fossem boas. Mas fato é que nesse dia só apareceram pessoas tranquilas que estavam dispostas a ajudar. Que às vezes poderiam só cumprir o trabalho delas de uma maneira de má vontade ou até mesmo de uma maneira ríspida ou às vezes nem fazer o próprio trabalho. A gente vê muito isso também. Mas o que é fato? Que todo mundo que eu encontrei nesse meio do caminho foi agradável, tentou ajudar da maneira que deu e estava realmente disposto para o outro. E quando a gente vai ficando meio, como eu posso dizer, cada vez mais descrente, desconfiado da sociedade, das pessoas, do que as pessoas sempre estão querendo, a gente começa a pensar sobre isso, né? E a gente se depara com uma situação dessa, que existiu um combo, sabe, de boas ações, de pessoas realmente dispostas a ajudar, quando elas simplesmente, às vezes, não é nem questão de não fazer um trabalho direito ou de ter uma má vontade, mas às vezes da pessoa simplesmente seguir a vida dela porque aquilo não diz respeito a ela. As meninas mesmo, no açaí, elas podiam simplesmente ter ficado caladas. Elas podiam ter seguido a vida delas, olha, isso não me diz respeito. Espero que você resolva, tô torcendo aqui por você, mas se vira. Entendem? Elas poderiam fazer isso. E poderiam estar sendo super solistas, por exemplo, na prestação do serviço delas. Mas elas tentaram fazer algo além. E tem muitas pessoas no mundo que estão dispostas a fazer esse algo além. E aqui são duas coisas que eu trago para vocês. Primeiro se você é uma pessoa que busca fazer algo além. Algo além dos seus interesses, algo além de ganhos, algo além do seu próprio umbigo. E se você também tem se permitido olhar a beleza nos momentos de adversidade. Se você tem aberto espaço para perceber a beleza das situações. As coisas acontecem da maneira que precisam acontecer. Às vezes a gente não vai entender, não vai fazer sentido, talvez algum dia faça. Eu espero, né, que um dia faça para cada um de vocês, mas às vezes esse momento não é agora. E a gente precisa confiar nesse processo. Então eu queria trazer essa perspectiva para vocês. Aqui usando PNL, usando uma filosofia de vida, usando percepções diferentes das usuais. Tem muita gente aqui para falar muita coisa que está de errado no mundo. Eu também não sou a pessoa romântica que vou trazer a beleza de tudo, de qualquer maneira, a qualquer custo. Não é isso. Não se trata de ser hipócrita, não se trata de ser demagogo, não se trata de nada disso. Eu, como disse, né, já nesse vídeo, sou uma pessoa que sou desconfiada. Eu sempre estou analisando ali, vendo a intenção das pessoas, tentando perceber, ver se eu não estou sendo enganada, porque na minha vida eu já tive muitas situações assim. E eu posso depois também fazer um vídeo sobre isso, porque tem situações interessantes ali. Inclusive sobre percepções e situações
que trazem traumas, às vezes, e feridas pra gente, que a gente leva pra vida, e não só leva pra vida, como acaba transportando pra vida das crianças. E aí, às vezes, a gente coloca nelas feridas que não são delas, que são nossas, e que poderiam ficar na gente, e que poderiam, sim, servir de aprendizado, mas eu não agir conforme as minhas experiências pessoais, porque cada um tem as suas próprias experiências que precisa para evoluir. E talvez o dos seus filhos não sejam as mesmas que as suas. Talvez a sua própria experiência já sirva para trazer uma observação para a sua criança, mas isso não precisa ser um trauma dela. A gente pode pensar de maneira diferente. A gente só precisa estar com um olho sensível para isso. E isso envolve uma outra conversa que eu tive com o Gustavo, que eu quero trazer para vocês. Quando a gente estava na oficina, vou gravar agora na sequência, inclusive, pensei nisso agora. Quando a gente estava na oficina fazendo a revisão do carro, e que eu trouxe para ele muito claro e trouxe até uma certa frustração para ele, para que ele compreendesse a diferença de ver e de enxergar. Às vezes a gente está vendo, às vezes a gente está escutando, mas às vezes a gente não está enxergando, a gente não está escutando de verdade. Existe um tanto de coisa que escapa das nossas percepções e que a gente precisa estar sensível a isso e voltar a captar e trazer, interiorizar isso como uma maneira da gente funcionar. Porque dá para ser diferente. A gente só precisa estar aberto e disposto a isso.